Estamos de volta aqui na programação. Hoje a gente vai bater um papo super legal com a Francine Camargo, a famosa tia Fran, da Fran TT Training. Gente, vai ser sensacional hoje. Uma excelente sexta-feira para você, um bom final de semana, tá certo? E vamos falar aqui que a partir de agora tá rolando na programação um sorteio especial do nosso novo patrocinador, Pizzaria Pisoni, valendo a partir de agora para você que comentar no YouTube ali, eu quero uma pizza ou qualquer coisa relacionada ao sorteio dessa pizza maravilhosa, Master Blaster especial aí da Pizzaria Pisoni, tá certo? Vai estar participando e no final da live a gente vai saber quem é o felizardo, o ganhador ou a ganhadora desse super presentão do nosso novo patrocinador, Pizzaria Pisoni, tá certo? Aliás, solta as informações da Pizzaria Pisoni pra gente dar uma olhadinha aí, tá certo? Olha só, é pizzaria e restaurante. Aliás, faz o seguinte, segue agora eles no Instagram, no Facebook, dá uma olhada nos pratos maravilhosos. Aliás, o Leandro, abraço pra você, Leandro, ele gosta, né, desse lance de comunicação, de visual. O cara é um verdadeiro apresentador de TV, é locutor, é galã de novela, é tudo que você imaginar. Muito bem, ó, agora ganhou o mês, hein, ô Leandro? E ele faz uns vídeos muito legais ali de pratos que ele tá servindo, ou das pizzas maravilhosas da Pizzaria Pisoni. Então tá valendo a partir de agora na programação, tá certo? Uma pizza maravilhosa de 4 queijos. E no final, então, da live a gente vai saber quem é que vai faturar e levar pra casa essa pizza sensacional, tá bom? Gente, 7 horas e 21 minutos, 9 horas, meu Deus. 7 horas e 21 minutos, já vamos direto bater um papo com ela, com Francine Camargo. Solta a Francine na tela. Ó, Fran. A Fran, é engraçado que sempre que eu te vejo, você tá de máscara. É verdade. Sempre que eu te vejo, você tá de máscara, obviamente, né? Treinando a criançada, cabelo preso ali por causa da correria e tal. E até nos bastidores a gente tava comentando, né? Que eu mostrei a tua foto pra minha filha, que tá acostumada a ver você no modo trabalho, modo como é que é? Tático. E ela não reconheceu você. Que é essa mulher de cabelo solto, não sei, papai. Diferente. Enfim, agora você vai saber do que se trata, quem é Fran. Logicamente, você provavelmente já deve conhecer, mas para você que não conhece, Francine Camargo, tá certo? A gente vai bater um papo com ela. Ela é da Fran TT Kids, a gente vai falar também da Fran TT Training, enfim, a gente vai bater um papo aqui até o horário que der com essa pessoa super especial que é a Fran, tá certo? Filha da lenda brasileira do tênis de mesa Francisco Eduardo Bueno de Camargo. Tô certo ou tô errado? Falei certo? Certíssimo. Francisco Eduardo Bueno de Camargo, também conhecido como um dos maiores fotógrafos da cidade, fiquei sabendo também. É verdade. Lenda na fotografia também. Meu Deus, que homem multifacetário esse Francisco, meu Deus. Aliás, falando de Jornal de Piracicaba, quando eu fazia jornalismo, a minha primeira matéria como jornalista, como estagiário de jornalismo no JP, foi justamente com o Fran. Ah, é? Eu não me lembro direito como é que foi isso aí, mas eu lembro que eu fui na casa dele, tiramos foto, né? Fomos com toda a equipe lá do Jornal de Piracicaba. Que ano foi isso, mais ou menos? Eu acho que faz uns 13, 14 anos atrás. E foi matéria de capa. Olha só que legal. Minha primeira matéria do Jornal de Piracicaba, e a gente estava falando justamente sobre o tênis de mesa. Foi bem legal. E então o Fran, né? Essa pessoa queridaça que é o Francisco Eduardo Bueno de Camargo. E você, Fran, só pra gente saber, você vai me atualizando, porque aqui no podcast é aquela coisa, sem roteiro, literalmente, né? Você é formado em Educação Física? Sou formada em Educação Física com uma MBA em Gestão e Negócios Internacionais. Olha só, MBA em Gestão de Negócios Internacionais. Porque, na verdade, eu fui atleta de tênis de mesa, né? Óbvio. Não, tá aí um troço que eu ia te perguntar. Eu fui atleta de tênis de mesa. Verdade. Meu pai nunca me obrigou, antes que todo mundo fale, claro, essa era que ela outra ia pergunta jogar. que eu ia fazer. Ele te escravizava, acorrentava. Não, vai ter que treinar. Não. Nunca me deu uma raquete na mão e falou, vamos lá treinar comigo. Não, pelo contrário. Ele era o trabalho dele. E aí, com 9 anos, na verdade, a minha irmã se interessou. E aí ela começou a bater bola, e era um outro técnico, inclusive, não era meu pai. E aí, tipo assim, ela durou um mês e eu fiquei. Verdade. Eu que acabei gostando e comecei então, a seguir. Começou, só pra entender, foi a tua irmã? Foi a minha irmã, que nós somos em 3, né? Eu sou a mais velha. 2 mulheres e um homem. A minha irmã é do meio e o meu irmão, o Kiko, que trabalha com a gente lá, é o mais novo. Que legal. Aliás, um abraço pro Kiko, provavelmente tá assistindo a live também. Tá Abraço pra você, Kiko. E olha que engraçado, e é justamente essa pergunta que eu ia te fazer. É porque muitos filhos acabam se inspirando no que o pai faz. Sim. De uma maneira natural, obviamente, né?
não daquela coisa imposta. Porque eu acho que tudo que é imposto acaba espanando uma hora ou outra. Sim, sim. Às vezes pode ser que dê certo, né? Mas aquilo, de alguma forma, positiva ou negativa, vai trazer alguma consequência, né? E o Kiko? O Kiko já foi também raqueteiro? O Kiko pegou uma fase que não tinha muito trabalho de desenvolvimento infantil aqui na cidade, assim. Então ele treinou um pouquinho, mas não tinha muitas crianças, ele acabou não seguindo, né? E aí ele treina, ele bate uma bolinha, assim, se você vê ele batendo, você fala... Bate uma bolinha. Olha, fala, Kiko, você se sentiu menosprezado com bate uma bolinha agora? Deixou você no chinelo, hein, meu Deus. Aí, fiquei até tranquilo, porque aí o dia que eu for na Fran-TT e tiver uma mesa montada, eu vou bater uma bola com ele, vou ficar menos pelo menos vou me achar assim um certo atleta no negócio. Você é natural de Piracicaba? Natural de Piracicaba. Que legal. E aí eu joguei por muito tempo. Como é que foi esse início, já que você está falando? Então, foi tranquilo, assim, na verdade. Não tinha muita cobrança, apesar do meu pai já ser na época ele já era técnico da seleção, enfim, né? Nossa! E aí eu comecei a jogar com outro professor na época. E aí eu fui gostando, fui ficando, fui começando a participar de competições. Aí eu tive uma brecha que eu morei fora. Eu tenho uma tia que mora fora. Fora onde? Na Suíça. Na Suíça? Eu tive a oportunidade de morar com ela. E você com que idade, mais ou menos? 13 anos. 13 anos, menina de tudo. Naquela época não era tão comum fazer intercâmbio, né? Mas o meu pai, como sempre viajou muito e conhecia muito o mundo por conta do esporte, ele sempre incentivou isso na gente, né? Que legal. E aí minha tia teve essa oportunidade, casou com um piracicabano também, inclusive, e foi morar fora. E eu sempre fui muito apegada na minha tia, e meu pai... E minha tia convidou, enfim, meu pai falou, você quer? Eu falei, eu quero, né? E aí fui, com 13 anos. Então foi um divisor de águas, assim, né? E nisso você já jogava tênis de mesa? Já jogava, só que lá ficou muito complicado para eu poder praticar, né? Por quê? A escola lá era integral, né? Então, como eu estava lá mais focada nos estudos, então eu acabei meio que deixando o tênis de mesa um pouco de lado e foquei nos estudos lá. E na Suíça você ficou quanto tempo? Fiquei 9 meses. 9 meses. 9 meses, Foi então, como não deu para focar, mais basicamente você ficou ali sem pegar na raquete. Sim. Olha e aí eu voltei a treinar também. Quando eu voltei para o Brasil, para Piracicaba, eu voltei a treinar. Mas, enfim, eu sempre fui uma atleta dedicada, digamos assim. Que legal! Nunca fui uma atleta de ponta, mas fui sempre dedicada. Que legal! E aí, depois, eu me formei em Educação Física, porque eu sempre gostei de trabalhar com criança. E é muito engraçado, esses dias eu estava até conversando sobre isso, né? Porque a Fran-TT Kids é recente, né? Sim. E quando eu comecei a dar aula de tênis de mesa, no caso, eu sempre falava, nossa, eu queria dar aula para criança menor, né? No tênis de mesa a gente começa a pegar com 7, 8 anos. Eu sempre falei, nossa, eu queria trabalhar com crianças mais novas. Nossa. E acho que ficou no universo essa minha frase, sabe? E, tipo, vamos falar assim, estipular uma data só pra gente ter uma noção. Isso é, tipo, 15 anos atrás, 20 anos atrás? 20 anos atrás. 20 Nossa, anos atrás. Fran. Então, você sempre teve esse sonho? Sempre tive a vontade de trabalhar com crianças. E aí, eu fui trabalhando com tênis de mesa, enfim, tá no meu sangue, na minha veia, e eu gosto muito. Nunca foi por conta do meu pai, lógico que as possibilidades estavam dentro de casa, né? Lógico. Mas a gente sempre gostou. E aí eu fiz faculdade de Educação Física, continuei trabalhando como técnica, joguei até os meus 25, 26 anos, eu joguei ainda, representando Piracicaba, tudo. E aí depois disso, meu pai viajando muito, a gente sentiu uma necessidade de eu assumir um pouquinho mais a parte administrativa da Fran-TT, né? Foi aí que eu fui mais para a parte do MBA de Gestão em Negócios Internacionais, aí que ele se enquadra, né? Entendi. Justamente. Inclusive, era uma pergunta, onde se enquadra isso? Foi por Agora esse caminho. Entendi. E é isso. Que legal. Voltando um pouco nessa questão, porque assim, tem tanta informação e tantas sequências, né, nessa timeline que a gente acaba meio que se perdendo. A Fran-TT, ela é tradicional super em Piracicaba. De repente, para o telespectador, para o internauta que de repente está nos assistindo, conta só um pouquinho da história da Fran-TT, né? Que é conhecida mundialmente, internacionalmente, né? Pelo tênis de mesa. Só para a gente não perder o fio da meada, aí a gente vai e estoura tudo na Fran-TT Kids, que é sensacional, é o foco da nossa conversa. Bom, meu pai começou como técnico de tênis de mesa nos anos 70 ainda, final de 70, começo de 80. Ex-jogador de basquete. Ex-jogador de basquete. Olha só.
na cidade sempre muito forte o basquete, aqui em Piracicaba, Sim, né? Então, sim. ele passou pelo basquete. Que legal. Ele desenvolveu um trabalho muito forte. Na época, não tinha profissional... não tinha esse técnico profissional de tênis de mesa no país, né? Não tinha no país? Não, era tudo muito amador. Caramba! Né? E aí ele era, na verdade, fotógrafo na FOP também. Faculdade de Odontologia de Piracicaba. Exatamente. Olha que legal. Ele era fotógrafo na FOP e fazia esses dois trabalhos na época, né? Como fotógrafo e como técnico de tênis de mesa. Num primeiro momento, ele foi técnico no Palmeirão, né? Sim. No bairro Alto ali. Logo, aqui em Piracicaba era muito forte o Interclubes. Sim. O clube de campo contratou meu pai e começou um trabalho de base um pouco mais profissional ali, né? E aí meu pai começou a despontar como técnico, revelando aí vários talentos na cidade, né? Primeiro a gente teve o Washington Spolidori. Nossa! Que foi o primeiro atleta do meu pai mais forte, né? Sim. Jogou com Cláudio Cano, enfim, teve um nível bem, bem alto. E na época só se existia a colônia japonesa com cultura no tênis de mesa, né? A cidade mais forte, assim, fora a colônia japonesa na cidade de São Paulo, éramos nós aqui em Piracicaba, né? Olha que 10. E aí, depois disso, vieram outros atletas super fortes, né? Depois veio o Fábio Lopes do Cenoura, veio o Carlos Tavares, que é o Du, morou 5 temporadas na Bélgica, né? Enfim, todos esses atletas foram atletas de seleção brasileira. Gente! Olha, o Clube de Campo acho que fez 100 anos há pouco tempo atrás. Sim. E foi feito um levantamento das modalidades que mais tinham vencido representando o Clube de Campo. E até então ainda era o tênis de mesa. Gente! Muito por conta dessa época, Se né? você me perguntasse, eu ia falar que era o basquete. Porque, nossa, o clube de Sim. campo no basquete era sensacional, né? Sim. E deixa eu te perguntar também, sobre os títulos e esses atletas que você citou do teu pai, etc., quais foram os que mais despontaram, os títulos assim que engrandeceram, fizeram da Fran TT assim, ter esse renome todo? Então, depois que meu pai, em 89, meu pai saiu do Clube de Campo. E é engraçado, porque essa fase foi tão marcante aqui na cidade, que às vezes eu encontro com as pessoas na rua e falo, essa é filha do Fran, ele trabalha no Clube de Campo, né? Ainda acham que estão no E Clube ele de saiu Campo. em 89 do clube, né? Mas assim, o tênis mesa sempre ficou ainda lá, e meu pai também assessorando sempre a modalidade ali dentro, né? Tá. E aí, em 93, meu pai fundou oficialmente a Fran TT, que é Fran TT Training, né? Tá. Com o objetivo de fortalecer mesmo a modalidade, né? E de 89 até o ano antes da pandemia, até 2019, 2020, janeiro de 2020, a gente realizou muito uma clínica tradicional, que é a Clínica Fran TT Internacional de Tênis de Mesa, né? Então a gente realizou mais de 30 anos essa clínica sem interrupção, sempre nos meses de janeiro. Paramos só por conta da pandemia. E como é que funciona essa clínica? E por conta desse know-how do meu pai de formar atletas e formar técnicos, ele começou a formar atletas e técnicos no Brasil inteiro. Gente, que então, 10. A gente então era uma clínica para atletas de fora. Atletas de fora e, de repente, uma formação em técnico, Exato, é isso? exato. Olha que legal. Exato. Que Então, assim, demais. chegou uma época que 90% dos técnicos trabalhando no Brasil eram formados pelo meu pai. Nossa. Porque não existia um trabalho profissional, que foi o que ele acabou fazendo, né? Foi profissionalizando tudo isso. Entendi. E aí foi isso. Muitos atletas despontando de Piracicaba, muitos atletas vindo de fora também treinar aqui por conta desse know-how dele. E aí foi quando... Desde que eu me conheço por gente, eu escutava meu pai falando, né? Um dia eu vou ter um espaço meu para trabalhar do jeito que eu sonho com tênis de mesa, né? E aí foi que em 97 ele inaugurou o centro de treinamento da Fran TT, que é onde a gente está hoje, aqui no Jardim Monumento, Isso né? em 97. 97, janeiro 89, de 97. Clínica, 97. 97 inaugurou. O CT. Ai, que legal, muito legal. Sobre ser atleta de tênis de mesa, como você foi, inclusive, e de repente até num alto escalão, nível nacional, internacional, como é que é a realidade, vamos falar assim, do Brasil em si? Como é que é o atleta, como é que é a realidade do atleta com relação a suporte, a aporte, a patrocínio? Como é que é a vida? É fácil a vida de um atleta de tênis de mesa no Brasil? A gente brinca que existe o futebol e existe os esportes, né? Exatamente. Porque são dois caminhos completamente diferentes, né? Aquela realidade do futebol, lógico que a gente sabe que é uma realidade para poucos também, Sim. mas é uma realidade mais vista, né? Diferente. Mas é uma realidade que acaba se mostrando mais, né? De muito dinheiro, de contratações milionárias, enfim, né? No tênis de mesa isso é
bem mais singelo, né? Bem menor. Mas assim, hoje a gente tem as bolsas, né? Que quando eu jogava, por exemplo, não tinha. Então hoje a gente tem a bolsa estadual, tem a bolsa nacional, tem a bolsa paralímpica, tem a bolsa pódio para os atletas que foram medalhistas mundiais, olímpicos, enfim. Mas para se chegar nessas bolsas existe um longo caminho, né? E aí sim precisa de um investimento. E não tem jeito. Para você ser um atleta de alto rendimento, precisa de investimento. E nem sempre esse patrocínio vem de forma fácil, né? A gente luta sempre, né? Para estar buscando aí o apoio, para estar ajudando e auxiliando esses atletas aí para chegar no alto rendimento. Mas não é fácil, Que bacana. Já falando de alto rendimento e também de atletas de ponta, etc., você que esteve, né, ao lado do seu pai e também como atleta, como é que você define, por exemplo, um campeão? Você olha, bate o olho e fala, não, aquele cara ali é diferenciado. De repente é aquele cara que é extremamente dedicado, esforçado, ou é aquele talentoso? Já nasceu com o feeling pro negócio. Como é que você define essa questão de campeão? Lógico, na sua ótica, assim, como é que você vê? O talentoso, ele chega no 100%. O esforçado, ele vai chegar nos 80%, no meu ponto de vista. Né? Tá. Só que o talentoso nem sempre dá valor para aquilo que ele tem, porque ele já nasceu com aquilo. Justamente. Né? Então, no meio do caminho, ele pode se perder. Né? E o esforçado, no meu ponto de vista, é quem acaba chegando mais longe. Ele não vai parar. Não vai parar. Não vai. Ele é o primeiro a chegar, o último a sair do treino. Você pede para ele fazer 20, ele vai fazer 30. Você pede para ele fazer 10, ele vai fazer 20. É sempre quem faz mais, é quem se esforça mais. Legal. E não tem segredo. Né? Foi a definição mais legal que eu já ouvi com relação a isso. Não, é bacana porque a gente brinca, inclusive no Ministério de Louvor da igreja, né, em que eu congrego. Aliás, um abraço pro Felipe que está assistindo a gente também. Sobre ouvido absoluto. Eu tenho esse ouvido absoluto, que, por exemplo, assim, é uma frequência cerebral ali que a pessoa nasce com aquilo, é um talento nato de nascença da pessoa, ali é um dom, né, intrínseco e te dá muitas facilidades. Então, por exemplo, quando eu toco contrabaixo, eu pego coisas muito fáceis que, de repente, quem estuda muito demora para entender. Peraí, mas que nota é essa? Para você ter noção como você foi específica e completa na sua exemplificação. Se o pessoal falar, me dá um si, eu não sei o que é si. Mas se ela cantar um si, eu sei onde fica o si. Coisa que, de repente, quem tem a técnica não sabe. Porém, o esforçado, né, ele vai conseguir desenvolver da forma dele ali, tecnicamente falando, de repente, não com talento ou dom, né? Apesar de que ele vai desenvolver um faro legal para aquilo, mas ele vai chegar lá e é muito dedicado justamente como você falou. Então, eu acho que entre talento e persistência, com certeza a persistência acaba levando a pessoa para frente, né? Com certeza. Até para a gente finalizar essa questão da Fran TT Training, né? Que dicas você dá, de repente, para uma pessoa que adora o esporte, o cara quer ingressar, de repente, te ver ou ver a Fran TT, já conhece o esporte, de repente até brinca na casa dele, coisa e tal, para a pessoa iniciar? Como é que ela faz isso aí? Ela precisa, de repente, estudar melhor o mercado, ver como é que é, mas ela é apaixonada, enfim, paixão, mercado, que dica você dá? O tênis de mesa, antes de mais nada, o que mais me motiva no tênis de mesa, o que mais me apaixona no tênis de mesa é o tanto que ele é inclusivo. Inclusivo. Você coloca uma mesa num canto, num lugar, tem um monte de gente conversando aqui, num churrasco, numa chácara. Eu tenho uma mesa de tênis. Então, todo mundo tem uma mesa em algum lugar. Todo mundo tem, e quem né? não tem faz adaptação e consegue jogar. Verdade. A tal da mesa de jantar, com uma divisória qualquer no meio, vira uma mesa de tênis de mesa. E aí, o deficiente físico pode jogar, né? O senhor de idade pode jogar, obeso pode jogar, todo mundo pode jogar tênis de mesa. Todo mundo pode jogar tênis de mesa. Então, assim, é um esporte muito inclusivo por conta disso. Ele agrega muito. Verdade. Então, assim, antes de mais nada, o tênis de mesa é o esporte individual mais praticado no país. Nossa. Se a gente for computar o futebol de final de semana, né? Sim. A gente tem que computar o tênis de mesa jogado de final de semana também. Obviamente. Né? Então, se a gente fizer essa conta, que não é minha, é do Atlas do Esporte Nacional. Olha isso. O terceiro esporte mais praticado no país é o tênis de mesa. Terceiro esporte? Terceiro.
Terceiro. Isso é um cálculo que eles fizeram, não sou eu que estou fazendo. Uau! O primeiro é o futebol, claro. O segundo é o vôlei. E o terceiro é o tênis de mesa. Então, é mais que a natação. Caramba! Que é um esporte de sobrevivência. Se você pedisse para eu citar aqui ninguém os mais imagina. importantes, eu nem me ia lembrar. Exatamente. Por conta disso tudo. Porque ele é muito agregador. Todo mundo gosta de brincar, todo mundo gosta de praticar. Então, assim, o tênis de mesa, recreação, brincadeira, lazer e diversão, todo mundo pode jogar. Ele não tem um custo alto, é super acessível. Sim, é verdade. Né? Só que, como qualquer modalidade, se você quiser se especializar, aí sim você precisa buscar a informação correta, buscar a pessoa que te dê informação de qualidade para você poder evoluir da forma correta, né? Muito bem. Então, essa é a dica que a Fran deixa para você aí, né, entusiasta, que adora, de repente, de final de semana, ficar batendo aquela bolinha. Aliás, bater bolinha e ping-pong de jeito nenhum. Me fala isso, me fala a diferença entre ping-pong e tênis de mesa. Porque, aliás, deve soar como uma ofensa, né, de repente, para certas pessoas que são atletas ali, né? Qual a diferença? Como é que funciona? Praticamente não tem diferença, né? Só que, assim, aqui no Brasil, o que acontece? Quando você fala, eu jogo ping-pong, aí você pensa nessa recreação que eu tô falando, sim, né? Sua mente vai lá na mesa, lá naquela bagunça, a pessoa de biquíni jogando, né? Aquela bagunça. Tiozão bêbado. E aí o pessoal que se esforça tanto para jogar, para ter o patrocínio, fala, nossa, não é aquilo que eu jogo tênis de mesa, né? Eu treino 6 horas por dia, eu me esforço, né? Vou em competição. Mas de onde surgiu? Qual a origem de ping? O ping-pong. Ping-pong tudo bem, né? O surgimento do ping-pong tem duas versões. Uma é na Índia e a outra, que é a que a maioria segue, é na Inglaterra, por conta do clima externo, não se jogava mais tênis de campo e eles foram para a mesa de jantar. Olha isso! E na Inglaterra, eles acabaram registrando o nome ping-pong. Então, chegou uma época que você não podia usar o nome ping-pong. Mentira! Porque eles registraram. Registrado, exatamente. Isso na Inglaterra? Isso lá na Inglaterra. E aí se fez o tênis de mesa, né? Porque fazia o barulho do ping-pong mesmo, por causa da bolinha de rolha, enfim, né? Coisa que eu não sabia também, bolinha de rolha. Bolinha de rolha. O que eles fizeram? Eles adaptaram o tênis de campo para tênis de mesa, aí começaram a mexer com as bolas, enfim, o que dava, o que não dava, aí pegaram um vinho lá, sei lá, adaptaram a bolinha na rolha e foi assim que foi feito. Então, basicamente, eu acho que é ofensa, de repente, para a pessoa que não gosta, né, de falar que pratica o tênis de mesa ali, ou ping-pong ou vice-versa. Só pra gente resumir, ping-pong é para amador, tênis de mesa é para profissional, é isso? Exato, mas em qualquer lugar do mundo que você for, ninguém fala que joga tênis de mesa, todo mundo fala joga ping-pong, porque daí nos outros locais as pessoas já têm essa noção da diferença, né? Muito bem. Para você que não tinha a menor noção como eu, qual era a diferença entre o charme e o funk, né? Entre tênis de mesa e ping-pong, tá aí a definição da Fran. Vamos falar agora da Fran TT Kids, que justamente era o assunto que eu queria discorrer aqui com a Fran. Ela está desenvolvendo um trabalho sensacional junto com o Cadu. Abraço para o Cadu, que também é formado em Educação Física, é esposo da Fran, né? Inclusive, no seu Instagram eu vi um link. Acessem o link, aliás, o Instagram da Fran. Como é que é o teu Instagram, Nossa, Fran? Peraí, acho que é Francine Fran TT. Não, eu também nunca lembro Francine do Fran meu. TT. Francine Fran TT. Francine Fran TT. Francine de Fran, né? Então é Francine Fran TT. Você já vai achar ela e tem um link lá. E eu tava vendo o conteúdo daquele link. Tá falando justamente sobre o início da Fran TT Kids, que foi um sonho teu, do Cadu, né? E conta um pouquinho sobre essa ideia, que na verdade você já começou a citar, falando, né? Uhum. Que você jogando ping-pong ali é ping-pong. Não, juro que não foi um salto, foi sem querer. Jogando tênis de mesa. Automático. Viu a necessidade de repente, colocar a criança ali para praticar, para inserir no início ali, de repente, aquela paixão e fazer ela se desenvolver naquilo. Como é que surgiu a Fran TT? Kids. Kids. A Kids. Kids. Então, eu sempre tive essa vontade de trabalhar com criança pequena, né? Tá. Mas eu sempre me liguei com relação ao tênis de mesa. Nunca pensei em outras modalidades. Eu realmente nunca pensei em trabalhar com outra modalidade. Ia trabalhar com criança sim, mas com tênis de mesa. Na França, a gente fez vários estágios fora. Então, na França, a gente tem o Baby Ping, que eles chamam, que é com criança a partir de 3 anos. Então, a partir de 3 anos? 3 anos. Gente, legal. Então, eu tinha essa ideia de começar a fazer um trabalho aqui também com crianças, né? Mas aí, muita coisa aconteceu. A Fran TT Training de tênis de mesa
já tinha conseguido o seu ápice, enfim, a gente sempre recebeu atletas da América Latina toda para vir treinar aqui, já desenvolvemos bastante coisa. E aí veio a pandemia e a gente começou, né, a pensar em outras possibilidades. O Cadu, meu marido, que é professor de educação física também, Sim. há 20 anos atrás, é até estranho falar isso, mas há 20 anos atrás... Também tinha esse sonho. Não, ele chegou a ver local já. Mentira. Te juro. Isso há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, ele falou, meu sonho é montar um espaço só para criança, para trabalhar atividade física para criança. Obviamente que não pensando no tênis de mesa, mas uma atividade física. Não, e confesso que a gente, marido e mulher, diferente de vocês aqui que estão acostumados a trabalhar junto, nunca foi um sonho nosso trabalhar junto. Mas deu certo, você tá vendo? Apesar da gente estar na mesma área, né? Nunca foi um sonho, nunca falou, nossa, sonho trabalhar Jura? junto. Nunca. Pra mim sempre foi um sonho. Não, na eu verdade. sempre quis trabalhar com ela. Na verdade, a gente nunca pensou nisso, porque ele tinha o trabalho dele e eu tinha o nosso. Verdade isso? É por isso que eu tô olhando pra ela pra ver se ela me nega alguma coisa. Então, há 20 anos atrás, ele falava, eu queria abrir um espaço só para criança, enfim. Só que ele também já estava empregado, já estava encaminhado. Ele chegou a visitar vários espaços em São Paulo, mas até então não tinha formado ainda realmente o quê, né? Na época, tinha um clube aqui em Piracicaba que estava se desfazendo, ele chegou a visitar esse clube para ver a possibilidade de arrendar o clube, né? Resumindo, acabou não dando certo, não andou e o negócio ficou lá engavetado. Sim. E quando a gente já tem uma outra atividade, a gente fica meio que, mais não difícil. Deu certo, eu vou continuar aqui mesmo e dane. Exatamente, tá tudo bem, né? Não preciso, né? Tá tranquilo. E aí veio a pandemia, ele começou a estudar de novo, né? Falou, vou aproveitar que tô com mais tempo livre, vou voltar a estudar, né? Me atualizar e tudo mais. E aí ele começou a estudar. Falou, Francine do céu, aquela minha ideia de novo tá martelando aqui. Caraca. Eu falei, nossa, mas será? E aí a gente começou a ver, a gente já sabe que tem outras cidades que a atividade kids está bombando, porque é um mercado muito novo esse, né? Você acha que a pandemia teve a ver com isso ou não? Não. Uma coisa que já estava despontando antes. A pandemia potencializou isso. Potencializou. Por conta da necessidade das crianças realmente realizarem as atividades, que estava todo mundo muito parado, né? E por conta da pandemia, a gente teve aí muitas síndromes que as crianças acabaram desenvolvendo, né? De sono, alimentar, criança com tique nervoso. Meu Deus. Você imagina que a criança como a Lorena, minha filha, né? Ou, de repente algum dos internautas conhecem. É uma bomba nuclear de energia, né? Então você imagina aquilo acumulado, né? Sem sair de casa. E as dúvidas que a criança tem e de repente não sabe botar pra fora. Mamãe, vírus? O que é isso? O que é um vírus? Por que eu não posso ir na escola? Por que eu não posso ir na casa da minha amiga, né? Então você imagina a loucura que vira a cabeça de uma criança assim, né? Exato. Inclusive seria uma outra pergunta, mas dá sequência. E aí ele começou a estudar novamente, né, essa questão. E aí ele conversou com o consultor e conversa. E ele falou, e você nessa? Não, e eu tava ali no suporte, né? Eu dando apoio, No começo eu fiquei meio assim, pra falar a verdade. Porque eu falei, nossa, mas agora, né? No meio da pandemia, como é que a gente vai pensar sobre isso? A gente não sabe o que vai acontecer, né? Quando a pandemia acabou, a gente achava que era 15 dias, depois um mês, depois... Foi uma loucura. E estamos aí ainda, né? né? De nada. Exato. Até hoje. Né? E aí, resumindo a história, chegou num dado momento que ele falou, Fran, acho que eu vou começar a procurar um lugar pra eu abrir alguma coisa. Eu falei, pare já, vamos procurar lugar nenhum. Eu falei, nós já temos o espaço, né? Nesse ponto, a gente já estava começando a pensar em trabalhar junto, né? Esperou chegar a pandemia, ou seja, o fundo do poço. E aí ele falou, não precisa de procurar lugar, né? A gente tem a FranTT que você conhece, né? Sim, a gente tem mais de 1.500 metros quadrados ali dentro. Enorme. De espaço. Aliás, eu estava vendo, a estrutura tem refeitório, tem alojamento, tem sala de palestra, tem tudo. Gente, que sensacional. Ali na que é a parte parte de que trás. eu não conheço. Aliás, a próxima vez eu preciso conhecer. Sim. Vamos lá, né? Eliane, você vai comigo lá. Pelo amor de Deus, eu quero conhecer aquele lugar inteiro. Meu Deus do céu, que 10. Tem bastante legal. Ou seja, estrutura tem de sobra. Estrutura tem, né? E como o prédio é nosso, né? Não tem por que a gente procurar um outro espaço. Sim. E aí a gente foi alinhando tudo isso. E aí, por conta da pandemia, começa. A gente marcou uma data. Em janeiro, nós estamos em setembro agora. Em janeiro, a gente começou a preparar a divulgação, né?
Porque assim, depois que a gente teve filho, eu e o Cadu, o Luca tá com 7 anos, fez agora em julho. É o único filho que você tem, né? O Luca. Beijo pro Luca. Ah, menino sensacional. Sou fã do Luca. Depois que a gente teve o Luca, e por conta do Cadu também trabalhar em escola, a gente sempre conversou muito sobre educação em casa. Eu e ele, assim. Então, o Luca ia dormir e a gente ficava falando sobre educação. Às vezes ele contava o caso de algum aluno, a gente conversava, debatia, né? Então foi uma coisa sempre muito natural nossa falar sobre educação. E aí, quando veio a pandemia, e ele sentindo todos os problemas das crianças também por conta da escola e de amigos que a gente conhecia, a gente com o filho em casa também, né? Nessa dificuldade. Aí a gente falou, não, agora, durante a pandemia, vamos começar assim, porque as crianças estão precisando, é uma necessidade mesmo, né? Aí caiu a ficha, gente, aí agora é a hora. Falou, vamos fazer agora sim. Não é a hora do terror, agora é a hora da oportunidade. Exatamente. Né? Olha que legal. E aí a gente tinha colocado para abrir em fevereiro. Em novembro do ano passado a gente falou, não, vamos abrir, em fevereiro a gente abre. Só que a gente tinha alguns compromissos com relação ao tênis de mesa. E aí a gente falou, vamos esperar encerrar essas atividades. O Cadu estava envolvido nisso ou não? O Cadu na dele, sempre você ali envolvida com tênis mesmo. Tá. E aí a gente tinha essas questões e também veio a pandemia depois que deu aquela segunda onda, né? Meu Deus. Exato. E aí a gente começou a preparar o material de divulgação, que é basicamente o Instagram e o Facebook que a gente tinha, né? Lá para fevereiro, é isso? Janeiro a gente começou a preparar, fevereiro a gente abriu. Ah, legal, tá. E aí a gente começou a colocar as coisas que a gente acredita mesmo, de educação, do que é uma criança saudável, de como a atividade física pode ajudar, né? E aí muitas pessoas começaram a pensar sobre o problema que estavam vivendo e ver a possibilidade de realmente ajudar os filhos, né? Por conta disso tudo. Sim, inclusive nisso que você está falando, aliás, até na questão da própria divulgação, a gente segue um bairro, para quem não sabe, o estúdio aqui fica na Nova Piracicaba, e tem vários grupos do bairro, onde eles anunciam tanto oportunidades de serviço, quanto policiamento, enfim, tem vários grupos. Em um deles eu recebi que estava tendo uma atividade, né? E era justamente da Fran TT. Eu falei, gente, que ideia sensacional. Olha, eu nem sabia coisa dessa revolucionária. divulgação, que legal. Inclusive eu interagi com alguém ali, eu acho que através do WhatsApp, que foi passado na divulgação. E eu falei, gente, eu vou levar minha filha com certeza. Você falou, não, vai ser muito bem-vindo, vem pra cá, tal. Eu achei sensacional. E em cima dessa questão que você também citou, tem a questão dos benefícios da atividade física para as crianças, né? Principalmente nesse período. Nesse período e não, né? Porque eu vejo que aquela molecada, assim como você, assim como eu, assim como ela, a Eliane, minha esposa, fizemos isso muito. Aquela brincadeira de rua, queimada, era macaquinho mandou, era esconde-esconde, corre pra lá, corre pra cá, joga a bola na rua. Era ping-pong, ping-pong, aí sim. Isso acabou. Tanto pela questão, né, da tecnologia, agora ainda mais com a pandemia. Então, como é que você vê o benefício hoje, tanto num aspecto quanto no outro, pandemia, avanço de tecnologia, etc., né, cultura que mudou, enfim, o benefício da atividade física para a criança? É fundamental. Fundamental, E muito necessário. Sério. E por conta da tecnologia, por conta da segurança também, né? Porque não dá para brincar muito na rua mais hoje, né? Verdade. Igual a gente brincava. Tanto é que eu acho que mais um aspecto que a gente tem que pesar. Exato. Né? Segurança, é verdade. Eu lembro que eu brincava em 5 quarteirões, a gente brincava de esconde-esconde, pense. 5 quarteirões. Imagina, a mãe saía na rua e falava, cadê? Hoje em dia, se der isso, eu acho que eu entro em pânico se eu não vejo o Luca na rua, né? É verdade, Não dá, hoje em dia não dá. E por conta também da pandemia, né? E se você pensar a questão do desenvolvimento da criança, quando a gente tem o filho, a gente vai no pediatra, pequenininho. Sim. A criança não fala, né? Está se desenvolvendo. Tem um monte de coisa ali, informação ainda, porque os 9 meses na barriga não foram suficientes. Tem um monte de coisa que vai terminar de formar ali depois, né? Sim. E o que o pediatra pergunta pra gente? Ele tá rolando? Ele tá forçando o pescocinho? O que são isso? São movimentos. É a parte motora. Então, é verdade, desde que a criança nasce... praticamente as únicas perguntas que ele faz. É mesmo, verdade. Desde que a criança nasce, a gente entende que a criança está bem ou não pelo desenvolvimento motor dela. Olha isso. Caramba. Por quê? Porque o nosso córtex motor, ele está junto com o córtex cerebral ali, lado a lado, e ele que vai mandar as informações para o nosso corpo. As sinapses só vão acontecer se eu estiver em movimento.
Sinapse seria as ligações. As ligações. Tá. Que é o quê? O desenvolvimento cerebral dessa criança. Só vai acontecer se essas sinapses forem realizadas. Gente. E é um movimento que estimula essas sinapses. Meu Deus. Olha o tanto da importância disso. Só 100% de importância. Olha o tanto da importância disso. Fran, que legal. E aí o que acontece? O nosso cérebro, ele é muito preguiçoso, né? Então a gente fica lá no Instagram. E quanto mais a gente fica, mais a gente quer ficar. Quer ficar. Não é? Justamente. Porque a gente tem o cérebro preguiçoso. E as crianças, eu não nasci com tela à disposição. As crianças hoje estão nascendo com as telas à disposição. Tem um monte de tela. Tem celular, tem computador, tem tablet, tem, né? Não assim, tornando o negócio abominável. Obviamente tem a importância. Agora, assim, não pode ser... Não pode extrapolar. A prioridade. Exatamente. Né? Não pode extrapolar. Exatamente. Tem que ter o tempero. Exatamente. E aí? E aí o que acontece? A criança fica naquilo e ela não está ainda com a parte cerebral desenvolvida. Caramba, é verdade. E é mais perigoso ainda. E o que está acontecendo? Hoje já tem estudos. Hoje já tem estudos. Diagnóstico de autismo. O diagnóstico de autismo é o abuso e o abuso excessivo de telas, né? E a criança... E quando a gente diz telas, é telas no geral. É videogame, telas no geral, qualquer tela. Celular. Tudo. Nossa. E aí o que acontece? A criança com 2 anos, ela sofre a primeira poda neural. O que é isso? Todos os neurônios que não foram utilizados ou foram pouco utilizados, eles são descartados pelo nosso organismo. Nossa, descartados. Descartados. E isso uma criança de 2 anos. Então, se ela não teve estímulo suficiente, se ela não foi trabalhada o suficiente, ela vai ter um déficit ali. Que pode não aparecer naquele momento. Pode aparecer depois lá nos 6 anos, quando ela for fazer a alfabetização. Pode aparecer lá na frente, quando ela tiver algum problema motor. Fran, isso é terrivelmente sério. É muito sério. Meu Deus. Né? E essa parte que é descartada que você falou, ela consegue ser reestimulada? Não, esses que foram descartados, não. Meu Deus. Por isso que é tão sério, né? É uma poda, literalmente. É uma poda, é a primeira poda neural que a criança tem. Depois ela vai ter ali perto dos 12 anos, se eu não me engano, ela vai ter a segunda. Meu Deus. E a Fran TT trabalha isso de que forma? Fala agora da Fran TT e a gente começou a trabalhar com os bebês a partir de 6 meses. Nossa. E aí vem lá a minha frase, lá de 20 anos atrás, que eu gostaria de trabalhar com crianças pequenas, né? Quando a gente começou a montar a Fran TT Kids, a gente tinha alguns profissionais que a gente queria colocar no projeto, né? Os professores que iam trabalhar com a gente. E tinha que ser pessoas especiais, tinham que ser pessoas muito especiais, né? Então, a gente tem o Breno, que trabalha com Functional Kids. A gente tem o professor Dari Addison, que trabalha com Street Dance e o Parkour, que está sendo muito procurado. Ele é muito legal, ele é muito legal. A gente tem o professor Pastel da Capoeira, que é super conhecido na cidade. E ele é fantástico. Eu falo que ele é o encantador de crianças. Quando ele começa a tocar aquele berimbau ali, gente, ele transforma. E você que está assistindo, acho que fala, pô, peraí, berimbau para criança, capoeira, que negócio é esse? É uma técnica que ele desenvolveu que realmente especificamente para as crianças. Gente, que sensacional. A gente tem o professor Felipe, que trabalha o xadrez, especificamente para criança. Então, ele faz brincadeira com as crianças, para as crianças entenderem o movimento das peças. Depois ele vai para a parte teórica em si, né? Então é muito lúdico, é muito interessante. E a gente queria pessoas que realmente tivessem uma identificação com as crianças e com modalidades que fossem contribuir para esse desenvolvimento, né? Gente, que sensacional. E aí, nessa conversa, eu fiquei com os menorzinhos. E aí eu lembrei dessa conversa. Eu falei, gente, eu sempre quis trabalhar com crianças muito pequenas, né? E aí a gente começa a trabalhar com bebês a partir de 6 meses. Exatamente. Como é que eu trabalho com essas crianças? Então, os bebês, eles... 6 meses é muito bebezinho, muito pequenininho, né? Exatamente. E eles vêm com os reflexos todos, né? Tem o reflexo palmar, que a criança pega já direto. Tem o reflexo do pezinho, né? Que ele já flexiona. Tem o reflexo de fazer força e ficar de pé, que o pai e a mãe falam, ele tá querendo andar. Não, é só um reflexo, né? Sim. Então, nesse primeiro momento, a gente tem que fortalecer esses reflexos. Porque depois que esses reflexos estiverem bem fortalecidos, eles vão se tornar movimentos voluntários. Aí né? sim, por exemplo, ele vai ficar de pezinho exatamente. Entendi. Então, quanto mais fortalecidos esses reflexos estiverem, os movimentos voluntários vão acontecer de forma mais natural. Gente, que legal. Então, a gente começa a trabalhar com a estimulação lá a partir de 6 meses e vai com a criança até os 13 anos.
E com todas essas modalidades até os aí. 13. Até os 13. Olha que legal. Até os 13. Que sensacional. O Luca tá com 7 anos. 7. Que legal. E, por exemplo, assim, você falou, por exemplo, das crianças de 6 meses. Só pra gente entender. Subindo esse degrau na escala da idade da criança, como é que é, assim, bem dando uma pincelada, os outros trabalhos com as outras crianças de outras idades? Como é que é isso? Então, também, né, com estímulo, mas de formas diferentes. Dos 6 meses até por volta de 1 ano, a gente fortalece muito a questão desses reflexos, né? Só que dos 6 meses até os 3 anos de idade, a gente trabalha muito a questão motora, cognitiva e sensorial. E às vezes, quando a gente fala sensorial, as pessoas pensam só em tato, né? Em pegar alguma coisa, mas não, a parte sensorial está no corpo todo, né? Nossa. Então ela está num cheiro diferente, ela está em cor, ela está numa música, ela está em eu pisar em ambientes diferentes. Uma areia, né? Numa areia, na grama, em algum lugar pedra espinhoso, né? Olha que legal. Então tudo ela está isso em peso, né? Tudo isso está em peso. E essa parte sensorial que eu falei dos movimentos e de ativar a questão dos neurônios, das sinapses acontecerem, são essas atividades sensoriais que vão desencadear. Entendi. Por isso que a gente faz um trabalho muito grande até os 3 anos com essas questões todas. Né? Muito legal. Que é o funcional baby, que a gente chama. Funcional baby. Isso. Aí dos 3 até os 13, a gente tem todas essas modalidades que eu falei, que também tem o funcional kids, tem a capoeira, tem o parkour e tem o xadrez. Muito legal. Essa questão que você citou das telas, que é uma coisa assim que me deixou completamente alarmado, assustado, eu não sabia desse dado, sim, né? E, aliás, antes disso, me responda 2 perguntas. Primeiro, para a pessoa que não sabe o que é autismo, responda, por favor, o que é autismo. E, por exemplo, assim, para as pessoas que de repente já estão com os filhos, falo dos filhos porque eles são dependentes de alguém, então provavelmente são os pais quem vão, de repente, colocar numa atividade ou vão tomar providência para que aquilo seja mudado. Sim, sim. As telas que a gente estava comentando, elas devem ser retiradas por completo ou, de repente, aliar a atividade física vai fazer com que a tela seja incluída ali num determinado momento? Me explica, então, primeiro, o que é autismo e como é que lidar com a tela? Que dica a tia Fran dá para lidar atividade física com a tela? Ali sem exageros. Explicando de forma simplificada, o autismo é uma desorganização cerebral que a criança tem. Né? Criança que eu falo porque ela é normalmente diagnosticada na infância. Tá. Né? Então, por conta dessa desorganização, tem algumas coisas que ele não consegue responder. Tá? E aí já existem trabalhos específicos para crianças com autismo, né? Poderem estar respondendo aí algumas questões. Como, né? É que ela demonstra essa desorganização, assim, geralmente? É muito São algumas amplo. Questões. São algumas questões que ela vai apresentar, né? Normalmente, o autista, por exemplo, ele é muito inteligente. Normalmente, o QI de um autista é muito alto, né? O autista, às vezes, tem questão muito de barulho, que ele não suporta barulho. Então, por exemplo, estamos aqui com o ventilador ligado. O autista não conseguiria ficar na sala, por exemplo. Nossa! Tem a questão do barulho, tem a questão de muita gente, tem questão de pessoas diferentes. Enfim, tem algumas questões que aí a família vai percebendo, né? E aí vai sendo feito o diagnóstico em cima disso tudo. Entendi. Né? Aí partindo então para a questão da tela e atividade física. Ela deve ser retirada por completo ou dá para se adaptar àquilo? Existem estudos que pedem que não se coloque a criança na tela até os 2 anos. Nossa! E aí hoje você vai num restaurante, o que acontece? Não, é tela para tudo quanto é lado. Vai pro espaço Kids. Que chega a criança... Pocoyo, tá lá no seu quê, ou no celular dos pais. Exatamente. Isso, inclusive, serve de alerta, dona Eliane, para nós, né? Que vivemos dando o celular para... Ah, criança tá chorando, tó celular. Tó tela. Não, o celular tá descarregado, vá pra TV. A TV não dá... olha que coisa absurda. Quanto menos ficar, é melhor. Por conta dessa preguiça, né? Que vamos falar assim. Sim, que é meio que natural, intrínseco, exatamente, né, que acaba ser acontecendo. Humano, que acaba acontecendo. E principalmente da criança que não tem essa autonomia, né? E a criança precisa criar. Ela só vai trabalhar a criatividade dela, só vai estar se desenvolvendo se ela tiver esse tempo para ela poder estar criando, né? Então, e a gente não precisa estar o tempo inteiro ali com a criança, estimulando ela o tempo inteiro. Ela ter esse momento dela criar sozinha é muito importante também. Ah, muito bem.
Em cima disso que você está falando, Fran, a gente vai e pende, agora mesmo que eu comentei e apontei a Eliane aqui, mas na verdade eu apontei o dedo, estou com 3 apontados para mim, a culpa é nossa, obviamente, né? Qual a importância ou dica você dá para os pais com relação à parte de atividade física, a parte dessa questão de telas? Qual é o recado que você deixa para os pais? Olha, atenção, isso assado. Inclusive, depois, obviamente, a gente vai fazer isso no final do programa, o convite para o pessoal conhecer, que eu tenho certeza que muita gente está interessada. Meu Deus do céu, preciso levar meu filho na Fran TT Kids, porque é sensacional o trabalho que é desenvolvido. Aliás, se eu estivesse assistindo essa live e não estivesse levando a Lorena na Fran TT Kids, que ela já está frequentando, com certeza eu levaria, porque a gente está passando informações aqui que eu nunca ouvi falar, mesmo levando a Lorena lá, não sabia da importância disso, né? Apesar de você ter dado uma pincelada, né, antes da aula ali, antes de a gente começar, mas não sabia dessas questões mais profundas, né, da importância da atividade física. Então, que dica você dá para os pais com relação à atividade física, telas, responsabilidades com os filhos? Bom, primeiro eu não sou... Não, é uma dica da Fran. Eu não sou... especialista ali. Eu sou mãe também, eu também peco, também erro. A gente tenta, né, fazer sempre o melhor. Lógico. Mas assim, como a gente está estudando muito sobre isso, a gente também vem mudando muitas coisas dentro de casa. Sim. Né? Então, assim, a gente... serve para todos nós. Serve para todos nós. Eu venho mudando muita coisa com relação ao Luca, né? E é isso, né? Acho que nós, como pais, nosso principal... objetivo é que a gente tenha filhos saudáveis e felizes. Sim, né? Sim. E aí a gente vai, com mais informação a gente vai tendo, a gente vai ali adaptando. Isso também faz parte da minha realidade em casa. Sim, né? sim. Mas uma coisa que a gente gosta muito de falar na Fran TT Kids e de citar é que a família faz toda a diferença, né, na vida deles. Eu falei para vocês, né, para você e para Ali, que vocês tendo a oportunidade de levar ela ali, vocês estarem ali assistindo ela nas aulas, vocês estarem acompanhando ela nas aulas, é muito importante. Ela vai ter essa confiança para ela vai ter, saber que ela pode contar com vocês, né? Que legal. Então, isso é muito importante para a criança. Falando do dia a dia em casa, essa questão das telas, o mínimo possível, né? O mínimo possível. É só lembrar de como foi a nossa infância, né? A gente tinha um horário que passava o desenho ali, e depois não tinha mais, tinha jornal, tinha novela, tinha mais não sei o que, a gente não assistia mais nada. Justamente. Né? O que a gente fazia? Não pode brincar na rua, não pode. Por causa da segurança? Não pode, mas vamos fazer alguma coisa aqui dentro de casa, então. Eu moro em ambiente pequeno, eu tenho pais e mães falando que estão montando circuitos dentro de casa, no corredor pequeno, né? Então, tem que usar um pouquinho da imaginação, tem que usar um pouquinho da criatividade e, felizmente, gente, a gente mora numa cidade que tem muita opção para se fazer, de forma gratuita, que não precisa, né, tá pagando, enfim, tá despendendo de um dinheiro ali. A gente tem vários locais para caminhar, vários parques para levar as crianças a brincar. Sim, né? Tem vários locais, então, várias opções. Leva a criança a brincar, leva a criança a se movimentar e faz junto. Vai fazer uma caminhada junto, vai fazer um piquenique. A pandemia, ela meio que permite mais essas possibilidades, né? de interação, de estar mais perto dos filhos. Né? Então aproveita isso para colocar em prática. Né? Então, quanto mais a criança se movimentar quando criança, mais ela vai levar isso para a vida adulta e vai se tornar um adulto mais saudável também. Muito bem. Justamente falando sobre essa questão de ser saudável, olha só. Segundo pesquisas, o Brasil possui mais de 2 milhões de casos de obesidade infantil por ano, o que acompanha diabetes, pressão alta e níveis elevados de colesterol. Ou seja, a gente estava falando de questões cognitivas, obviamente, que tem tudo a ver, né, com essa questão. Mas também agora falando de doenças, quando a gente fala de diabetes, pressão alta, nível elevado de colesterol, a gente pensa que é doença de adulto. Não, muitas crianças. Isso também colocado como doença de crianças, né? Sim, infelizmente. E como a Fran TT Kids trabalha essa questão e a atividade física em si trabalha essas questões também, né? De doenças, etc. Com certeza. A atividade física regular ela é muito importante, né? Exatamente para poder prevenir tudo isso, para a criança não chegar nesse ponto, né? Mas uma coisa que eu gostaria de falar também é que a gente está com muita criança, por conta da pandemia, chegando para a gente como primeiro local fora de casa. Meu Deus, Fran. A gente está com muita criança dos 2 anos, 2 anos e meio, quase 3 até,
que a criança nem lembra, né, se foi em algum lugar, ou a hora que a família ia colocar numa escola, por exemplo, começou a pandemia, segurou em casa, né? Então, a gente está com muitas crianças que o primeiro local fora a casa, a família, o primeiro local que a criança está indo. E como é que é assim o primeiro contato delas? Num primeiro momento é bem difícil às vezes, né? Não todos, claro, mas a gente tem casos de crianças que são muito retraídas, que estão com medo, né? Que não conhecem, e meio né? que não poderia ser diferente. Com certeza, com com certeza. Deus. E então está sendo muito gratificante a gente ver as crianças começando a se socializar. Esse destravamento, né? Exato, começando a ter confiança em si mesmos, porque assim, a atividade física, quando você consegue realizar as atividades, né, ela vai te dando uma confiança para a vida também, para fora daquele ambiente, né? Então, você vai fazer uma atividade, não consigo, não, vamos tentar. Aí você vai, tenta, consegue realizar aquilo, então você fala, nossa, eu consegui, né? A criança tem essa consciência dentro dela. Tem. E isso também é muito importante, a gente está conseguindo trabalhar muito isso. Que legal. Olha só, então, a importância da atividade física para o seu filhinho, para sua filhinha. Não deixe de fazer, você de repente que é de outra cidade ou não conhece a Fran TT Kids ou não tem a possibilidade de levar teu filho para a Fran TT Kids. Gente, faz isso que a Fran falou, que é muito interessante. Tira um momento ali, vai brincar com teu filho, vai pro parque, vai na gangorra, escorregador. Preze, logicamente, pela segurança, né? Estamos num momento complicado, né, com relação a esse vírus, mas com certeza a gente consegue fazer a nossa parte aí de uma maneira que caiba ali dentro do nosso horário. É só priorizar. E quer melhor e maior com a palavra prioridade, né, do que os nossos próprios filhos, não tem, com certeza. E uma coisa que você falou também, e casa aqui com uma pergunta, inclusive aqui de um participante, dizem que praticando algo por 21 dias, isso se torna um hábito. Começar desde cedo em uma atividade física segue a mesma linha? É a pergunta que fizeram para você. É mais ou menos a mesma coisa? Com certeza, com certeza. A pessoa fez uma birra, não gostou ali de ir primeiro momento, tal. Porque a criança, ela pode gostar ou não gostar, assim como nós gostamos e não gostamos de coisas, né? Mas aquilo tá fazendo bem para ela, os pais estão levando ali por um bom motivo e você nota que elas vão se destravando. Eu, por exemplo, notei que a Lorena mudou completamente. Primeiro que ela é esparafaguada, faz amizade com todo mundo. Ela é comunicativa, eu já falei já. Você falou, não, ela não puxou muito. Eu falei, imagina, ela é comunicativa, tá no sangue dela. Eu não aguento, ela tá fazendo a aula dela, começa a chegar os aluninhos da próxima turma, ela já chama a criançada para brincar Destrava junto. a porta, peraí, oi, nem entrou ainda, já tá dando oi, né? Imagina, ela é super comunicativa. É demais. Mas como é que você vê? Mas é isso. Vai fazendo o hábito ali, 21 dias que o pessoal colocou aqui, né? Mas se torna um hábito, sim, né? Com a pessoa certeza. se acostuma a fazer, a criança. Lá na Fran TT Kids, a gente tem muita preocupação de que a atividade seja prazerosa para as crianças, né? Legal. Então, a gente tem que realizar a atividade, tem que ter o objetivo em mente para aquela aula, mas tem que ser prazeroso, são crianças, né? Não são adultos que estão fazendo porque sabem que precisa, né? São crianças, a gente sabe que eles precisam, né? Eles entendem de brincar e ser feliz. Aliás, ponto. É assim que se ensina uma criança? Não é, de repente, olha, você vai treinar, você vai para atividade física, como você estava falando, né? Que é o caso do adulto que vai procurar porque quer ali uma estética melhor ou o médico mandou. A criança não, tudo é brincadeira. É assim que se ensina uma criança. Deveria ser. Vamos brincar? Deveria ser. Na Fran TT Kids assim. A gente procura sempre deixar de forma prazerosa, legal, né? Legal. Claro que tem algumas aulas e algum momento das aulas que a gente tem algumas atividades um pouco mais difíceis para eles, né? Que faz parte também deles concentrarem mais, prestarem mais atenção, né? E tem o momento deles também extravasarem, né? E tem que ser, porque são crianças. Tem que ser dessa forma. Os momentos da aula, né? Exato. E, bom, vamos lá para outra pergunta aqui. Todas as crianças estão aptas a praticar atividade física ou existem certas limitações? Provavelmente aqui a pessoa que tá comentando, Flávio, abraço pro Flávio. Ele está falando provavelmente de pessoas com deficiência, algum tipo de deficiência física. Como é que funciona isso, Fran? Então, a gente, num primeiro momento, a gente está trabalhando com crianças convencionais, digamos. Né? Mas está no nosso planejamento começar a trabalhar com crianças especiais. Legal. A gente já tem no nosso quadro de alunos uma criança com síndrome de Down, que foi estimulada pelos pais desde muito pequena. É fantástica. Ela acompanha a turminha dela, da mesma idade dela, assim... Qual a idade? 9 anos. 9 anos. 9 anos. Ela acompanha a faixa etária dela, assim, e dá show, assim. Ensina os outros, assim, é demais. A gente tem paixão por ela.
Que legal. E a gente tem um caso também de um menino com uma deficiência intelectual que ainda não foi diagnosticada. Olha ele está só. em processo de diagnóstico, tá? Que, assim, a gente fez questão de incluir ele na turma, da idade dele, sabe? A gente viu que ele daria conta, a gente fez sempre uma avaliação antes, né? Como não tem o diagnóstico fechado ainda da deficiência dele, a gente primeiro fez uma avaliação, entendeu mais ou menos ali quais eram as necessidades dele na parte motora, tá? E tem também a questão de socialização, que a gente está trabalhando muito, né? Então, assim, a gente não está aberto oficialmente para grupos especiais, mas a gente já está encaixando alunos especiais em alguns momentos, porque a gente acredita muito na inclusão, né? A Fran TT Training, voltando um pouquinho no papo anterior, a gente foi sede da Seleção Paralímpica de Tênis de Mesa, né? A gente formou atletas paralímpicos, então a gente já tem enraizado isso na gente, né? Então, na Fran TT Kids não seria diferente. Então, a questão de poder ou não fazer atividade é mais uma questão de formação nossa como profissionais. Certo. Tá? Até porque também não é uma coisa assim, com anos, né? Vocês estão ainda se adequando também para essa questão. A gente fez, acho que 100 dias, está fazendo 100 dias hoje. 100 dias hoje, 100 dias parabéns! De Fran TT Kids. E já tanta coisa aconteceu. Que legal! E já tantas pessoas já estão sentindo diferença com as atividades que a gente está aplicando. Então, assim, a questão da criança especial, a gente está passando por algumas atualizações, algumas formações, todos os professores estão passando. Que bacana. Para a gente realmente fazer... Porque não adianta a gente abrir por abrir. Não, tem que ser com excelência. A gente podia ter aberto ano passado, né? Por conta da pandemia, as crianças estariam com a necessidade de abrir. A gente poderia ter aberto em agosto, quando liberaram a abertura das academias. A gente preferiu se especializar um pouquinho mais, preparar um pouquinho mais todo mundo para abrir legal e realmente fazer a diferença. E com os alunos especiais vai ser da mesma forma. Que legal. Assim como a Fran tem feito realmente a diferença, a gente vê na vida da Lorena e inclusive das próprias amiguinhas dela, Alice, etc. Sim, a gente vê a evolução dessas meninas, o desprendimento, o rendimento, né, nas atividades é sensacional. Então, com certeza é uma coisa que vocês estão fazendo com excelência. Até pra gente finalizar, porque agora são 8 horas e 17 minutos, tirando os probleminhas técnicos que tivemos, a gente aqui até que bateu um bom papo aqui. Mas que consideração final, que palavra da Fran você queria deixar aí em cima de tudo isso que a gente falou, da Fran TT, da Fran TT Kids, enfim, que consideração, de repente, que ponto que você quer tocar, que de repente eu não toquei, a gente não conversou aqui? Eu acho que assim, eu venho de uma família esportista, né? Minha mãe jogou basquete, meu pai foi pro basquete, depois foi pro tênis de mesa. Então, eu acho que a atividade física é muito importante, né? E agora, com a Fran TT Kids, a gente está podendo oferecer isso para as crianças desde muito pequenos, né? E não tem nada melhor do que ver os nossos filhos evoluindo, né? Eu e o Cadu, antes da gente ter filho, a gente viajava, saía de um lugar para o outro, não tinha tempo ruim, sabe? Quando o Luca nasceu, a gente fez assim, sossegamos faixa, falamos, esse é o nosso foco agora, né? E aí as pessoas que conheciam a gente falaram, nossa, Francine, mudou muito sua vida depois que o Luca nasceu? Eu falei, não mudou nada, simplesmente mudei de vida. Não, eu simplesmente mudei de vida, eu deixei uma e comecei outra, não mudou. Sério, Fran? Nossa. A gente realmente focou nele. E os dois lidaram bem com isso? Sim, porque, muito. Imagina, são duas pessoas não, muito, a mesma coisa que agora não faz mais. Não, e foi muito legal, porque a gente estava sempre, né, pensando muito, e foi nessa parte que a gente começou a conversar muito sobre educação, tudo. E aí, a Fran TT Kids aconteceu de forma muito natural por conta disso, né? Porque o Cadu sempre foi, sou suspeita para falar, mas sempre foi um profissional muito dedicado e sempre atualizado nas informações. Então, legal. A Fran TT Kids aconteceu de forma muito natural. Então, assim, o foco nas crianças é primordial, principalmente nessa primeira fase da vida deles, aí nessa primeira infância, até os 6 anos, principalmente. Né? Muito bem. Então, para finalizar, antes do nosso bate-bola, que são perguntas aqui pontuais que a gente vai fazer para você, fala da Fran TT Kids para as pessoas que de repente não conhecem, tão loucas depois desse bate-papo para conhecerem o trabalho da Fran TT Kids. Bom, a Fran TT Kids é a primeira academia infantil de Piracicaba. Nós estamos num local com mais de 1.500 metros quadrados. A gente tem ambiente interno, ambiente externo, sala de estimulação, tem horta,
Tem a nossa goiabeira que a gente adora, né? Super bem localizado. Exatamente pensando em ambientes diferentes para proporcionar atividades diferentes e ativar todas as partes sensoriais das crianças, tá? A gente está aberto para crianças de 6 meses até os 13 anos de idade, exatamente para trabalhar todo esse desenvolvimento da criança, né? Principalmente na parte motora. E com o desenvolvimento da parte motora, muitos outros aspectos da criança acabam sendo desenvolvidos. Então, nós estamos de portas abertas. Quem quiser acompanhar a gente no Instagram, é o @FranTTKids. @FranTTKids. FranTTKids. Isso no Instagram. No Instagram e no Facebook também, FranTTKids. Legal. Tem algum telefone, um contato, um WhatsApp que você queira passar também? Tem o telefone, que é o 3423-3535. Repita. 3423-3535. Não, você falou e com certeza não errou. Você falou certinho. Não, mas no Instagram... No próprio Instagram já tem lá todos os contatos e informações. Só clicar em contato que abre as informações. Bom, todo mundo tem acesso a redes sociais, né, a Instagram, então com certeza. Repete só mais uma vez o Instagram para o pessoal não errar. @FranTTKids. @FranTTKids para você ter acesso às informações, fotos. Vai ver a Loreninha, vai ver a Alice, vai ver Luca, vai ver toda essa criançada maravilhosa que está fazendo parte desse time maravilhoso e assim que tem demonstrado uma evolução incrível através da profissional que você é, Fran. Parabéns. Obrigada. Desde o primeiro momento a gente tem conversado com a Eliane e a gente tem experimentado profissionais de várias áreas, não só na questão de educação infantil, mas qualquer tipo de profissional. Está tão complicado hoje achar pessoas dedicadas, pessoas que se doam, né, façam aquilo de coração no meio profissional. E assim, a gente vê isso demais, direto, todos os dias, direto e reto. É engraçado que o pessoal consegue segurar a peteca ali por algum tempo, né? O cara abre uma lanchonete, faz um lanche bom na primeira semana e a coisa vai caindo. Não. Na FranTTKids, como a gente já está há um certo tempo lá... Há 100 dias, vocês estão desde... aliás, quero reforçar. A minha primeira aula do primeiro dia que nós abrimos a FranTTKids foi com a Lorena. Jura? Por Deus. Meu Deus, então estamos fazendo aniversário super juntos especiais, com vocês. Que legal! A primeira aula do primeiro dia foi com a Lorena. Que incrível! E já faz 100 dias, é isso? 100 dias hoje, porque a gente abriu dia 31 de... Parabéns pra nós. Uma salva de palmas lá. Muito bem. 31 de maio, que tá fazendo 100 dias, gente, que demais. Então, parabéns, tá todo mundo mega convidado aí a se informar e principalmente participar. Leva teu filho e tua filha. Vai fazer uma aula experimental, com tem certeza, como? é só entrar em contato. Dá pra fazer? Com certeza, dá sim. Leva teu filho para fazer uma aula experimental na FranTTKids. Você vai se apaixonar tanto pelos profissionais da Fran, do Cadu, do Kiko tá lá, todo aquele professoraiada, gente fina demais, todos bons profissionais, fazem aquilo com dedicação, com amor. Então, FranTTKids com certeza é algo imprescindível para o seu filho e para sua filha. Muito bem! As considerações finais já foram dadas, agora vamos pro bate-bola rapidinho. Aliás, antes, deixa eu mostrar, fecha aqui na minha câmera. Eu ganhei um presente da Fran. Olha só, quase que eu esbarro na câmera aqui da Fran. Olha só o que a Fran me deu para eu colocar na prateleira aqui das bagunças, mas agora ficou chique o lugar. Olha só o que ela me deu. Uma raquete que não é de ping-pong, é de tênis de mesa. E essa pela marca, não dá nem pra falar que é ping-pong, seria um palavrão. Gente, obrigado pelo presente. Imagina. E ela também me deu uma caneca linda, maravilhosa. E você contou uma história dessa caneca aqui. Essa caneca é uma caneca oficial dos Jogos Paralímpicos do Rio 2016. Olha só. Eu acho que não dá pra ver porque tá pequenininho aqui. Tem todas as modalidades aí impressas. Ah, que legal. Essas são as modalidades. São todas as modalidades. Fran, que lindo. Ela ainda tá até obrigado com o selo dentro, presente. que é uma caneca oficial. É verdade, é o celular. É. Ah, meu Deus do céu. Muito bem. Aí, a Fran faz aniversário e quem ganha presente é a gente. Muito obrigado, Fran. Eu que agradeço. Sensacional. E vamos então para as perguntas finais aqui de bate-bola. Uma palavra que define a Fran. Uma palavra. A Francine ou a FranTT? A Francine Camargo, é verdade. O Fran aí Muita são gente vários pergunta, aspectos. Nossa, nem sei, uma palavra que me define. Uma palavra que te define. Batalhadora. Batalhadora. Gostei da resposta, batalhadora. Muito bem. Nesses 100 dias, nada melhor do que uma batalhadora na nossa entrevista de hoje. Um filme que você gosta? Um filme? Tem que ser um. Meu Deus. Se você curtia Rodar o Mundo, tava lá tranquila com o Cadu, você tem um filme preferido? Porque vocês assistiam muito filme. Vai qualquer filme, mas um que você gosta.
Nossa Senhora, procura aí na internet Nossa, esse filme. Nossa, eu não sei. Eu sou péssima pra decorar nome de filme. Hoje mesmo eu tava falando, nossa, assisti um filme assim. Um segmento, qual é a palavra? Um romance, um suspense. Eu gosto de filme de época. Você gosta de filme épico? Gosto, adoro filme de época. Assisti esses dias, pronto, já lembrei de um. As Espiãs de Churchill. As Espiãs de Churchill. As Espiãs de As Churchill. Espiãs de Churchill. Isso. Ai, que legal. Foi quando a Inglaterra enviou para a primeira ou segunda guerra. E é um filme, não é uma série? Não, é um filme mesmo, baseado em história real. Quando a Inglaterra enviou para a Segunda Guerra Mundial mulheres espiãs para se infiltrar na Alemanha. Que legal, vou na procurar. Alemanha e na França. Você lembra onde você assistiu? No Netflix? Netflix tem? As então, Espiãs pronto. de Churchill. Pode Netflix patrocina a gente, quem sabe aí, Hashtag, meu Deus. Hashtag fica a dica aí. Muito bem. Uma cor. Azul. Azul. Um lugar. Genebra. Onde eu morei. Se perguntar um lugar pra mim, eu vou falar, sei lá, que me veio à Rua cabeça. do Porto. É muito chique essa mulher, é muito chique. Genebra, muito bem. Um ídolo. Meu pai. Seu pai. Meu pai. Verdade. Legal, um ídolo, papai. Aliás, você sabe que a maioria das pessoas que tem perguntado tem falado do pai? Que legal. Olha, tá aí a importância do pai. Pai, atenção, olha só a importância que você faz na vida do seu filho. Um sonho. Levar meu filho para conhecer o mundo. Verdade. Verdade. Ou seja, levar ele para a vida que você tinha. Mais ou menos. Às vezes eu falo pra ele, filho, quando você crescer, você vai morar fora, vai fazer isso. Eu falo, não, mamãe, eu quero ficar com você. Quero. Falo, mas você vai querer, calma. Muito bem. Uma frase. Uma frase? Uma frase que você goste. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista dos seus sonhos. Muito bem. E para finalizar, uma comida. A melhor comida da Fran. Brigadeiro. Brigadeiro! Jesus, não é comida, ser comida. Arroz, feijão, macarrão, fica aqui caviar. A minha entrega quanto ao chocolate. Meu Deus! Bom, a retribuição do presente a gente já sabe como é que vai dar, hein? Vai ser um brigadeirão caprichado pra ela. Francine Camargo aqui no pod dele. Gente, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. É uma pessoa sensacional. Me perdoe os problemas técnicos. Imagina, a gente não imaginava que ia acontecer. Você também, internauta, nos perdoe aí pelos problemas técnicos, mas eu tenho certeza que a questão do conteúdo aqui da nossa entrevista, desse bate-papo, superou todos esses problemas. Obrigado por ter vindo, obrigado pelos presentes, obrigado por ter aí feito parte da vida da Lorena e ter a cada dia, né? É um processo feito dela, essa menina maravilhosa, né? Que ela tem se tornado a cada dia com os estímulos, com as aulas que você tem ministrado para ela através da Fran TT Kids e vai continuar ministrando, porque com certeza fazendo bem para ela do jeito que tá fazendo, ela não vai parar agora. E para você também fica a dica para levar tua filha, teu filho novamente, aí fica a dica para Fran TT Kids. Gente, é sério, vocês vão gostar demais. Faz lá uma aula experimental, vocês vão gostar demais. Feito, gente, 8 horas e 28 minutos. Vamos saber quem é que faturou, então, a pizza 4 queijos? Vamos para o nosso sorteio tecnológico, mega tecnológico, olha só. O pessoal do Pod Dele já conhece a tal da caixinha. Pro pessoal que participou, tá aqui o barulhinho, muito bem. A gente vai escolher um nome aqui, não vou olhar, tá certo? Vai saber quem faturou a pizza 4 queijos do nosso amigo Leandro da Pizzaria Pisoni. É homem ou mulher? Olha, homem, é Arthur Damasio. Ah, muito bem. Arthur Damasio faturou então a pizza da Pizzaria Pisoni. A gente vai entrar em contato com você, Arthur. E você vai bater um papo com o Leandro. E vai combinar certinho como é que vai retirar essa pizza, etc. Você vai entregar, você vai lá pegar, quer conhecer a Pisoni. Acho que é mais fácil você ir lá conhecer a Pisoni, que é sensacional. Tá bom? Gente, muito obrigado pela participação. Sexta-feira que vem estaremos de volta. Já vamos dedurar quem será o nosso entrevistado da semana que vem ou não? É ele? É o Marcelão? Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira, nosso grande amigo, policial civil. Vai ser uma entrevista incrível. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Marcelo Oliveira, então, no podcast de sexta-feira que vem. Até lá, um bom final de semana. Valeu, gente. Até sexta que vem. Um abraço.